agora mais um episódio do Proeng Podcast. Hoje, o nosso convidado está à frente do Cine Jardins, Calmon Júnior, também conhecido pelos frequentadores do cinema como Juninho. Juninho, é um prazer receber você aqui. Prazer meu, estou muito feliz. Vamos bater um papo sobre cinema, sobre Cine Jardins, papo descontraído, papo alegre. Acho que vai ser um barato, assim, falar um pouco dessa trajetória, 16 anos que eu estou no Cine Jardins, que tem 18 anos de idade, né? Acho que tem uma historinha divertida, bonita para a gente conversar. Pois é, Júnior, você já falou a primeira pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo que você está à frente do Cine Jardins? Bom, o Cine Jardins, ele é bem conhecido pelas pessoas que frequentam, que gostam de cinema, por uma pegada mais alternativa, né? Que foge um pouco dessa linha mais comercial, tradicional que as pessoas estão acostumadas. E é isso que faz com que ele tenha um público tão fiel. Como foi isso? Como foi começar com essa linha alternativa nos dias que parece que o cinema internacional americano é o que tem dominado as telonas? Na verdade, quando eu cheguei ao Cine Jardins para trabalhar, a programação do Cine Jardins ainda era uma programação que tinha a maioria dos filmes mais comerciais. E o Marcos Valério, que trabalhava lá, tinha lançado uma sementinha na Sala 2, com uma empresa chamada Aui, que já passava alguns filmes mais alternativos, que era já cinema digital. Que quando nós começamos ainda era película, mas a Aui já era uma empresa digital. Inclusive, essa empresa a gente trabalha com ela até hoje, é uma empresa muito legal de se trabalhar, dá um suporte muito legal a gente. E aí, a gente via que o resultado na bilheteria dos filmes alternativos e dos filmes comerciais era estranho porque dava mais gente nos filmes alternativos do que nos comerciais. Eu lembro de um caso típico, que foi um filme que nós passamos chamado Do Começo ao Fim, que era um filme brasileiro. Na mesma época estava passando Avatar. E assim, esse filme Do Começo ao Fim, é claro que ele foi um ponto fora da curva, a gente colocava por dia 400 pessoas, 500 pessoas, e o Avatar dava 180 pessoas, a gente, né? E a gente começou a entender que havia um espaço para transformar o Cine Jardins num cinema mais alternativo, até porque, às vezes, havia algumas faltas de equilíbrio entre o público que frequentava. De vez em quando chegavam os adolescentes, aí tinham pessoas mais velhas, a coisa não tinha uma empatia, não tinha um astral que eu acho que o cinema poderia caminhar. E pensando nisso, eu fiz uma proposta à gestão do cinema, por que que a gente não mudaria para o cinema alternativo, sem radicalismo? Um filme, exemplo típico, como Tropa de Elite, é um filme comercial, mas que as pessoas do cinema alternativo querem ver. Querem assistir, querem discutir, querem conversar sobre um filme da atualidade, né? E aí houve uma resposta positiva. A pessoa me questionou se eu achava que ia dar certo. Eu falei, acho que Vitória merece um cinema assim. A gente tinha praticado isso dentro da UFES, a gente achava que isso na rua já daria certo. Só complementando, somado a isso, essa ideia também foi uma ideia de que o Shopping Jardins, que é um shopping que está em Jardim da Penha, poderia ser frequentado com filmes que só passavam lá por pessoas de outros bairros. E isso acabou acontecendo porque você tinha aqui em Vitória, além de Jardim da Penha, tinham pessoas da Praia do Canto, Mata da Praia, Bento Ferreira, Centro de Vitória, Bairro República, enfim, dos outros bairros da capital. E aí as pessoas também da Grande Vitória, muita gente da Serra, Vila Velha, Cariacica. Então começou, e isso era muito também saudável para a respiração do shopping comercialmente, porque isso agradava aos lojistas, em virtude de um aumento de consumo. Mais pessoas que provavelmente, se não fosse o Cine Jardins, elas ficariam nos seus espaços assistindo os filmes que chegariam nos seus municípios, né? Então, num dado momento, você disse que o seu público muito forte eram justamente essas pessoas mais experientes, vamos falar assim, as pessoas muito idosos frequentavam os Cine Jardins, Sim. talvez não, acredito até por ser justamente esse cinema mais cult, mais alternativo, passava aqueles filmes mais europeus, não tinha um outro circuito, por exemplo, cultural em Vitória que também tivesse passando esses filmes que têm esse gosto mais apurado, pessoas, né, que e aí eu venho uma pergunta que eu acho que vocês, enquanto Cine Jardins, mas para todos, foi uma mudança completamente que aconteceu, foi a pandemia. E aí a pandemia chegou, atrapalhou os planos de muita gente, as pessoas não estavam esperando tudo que aconteceu, os cinemas foram fechados, e o último público que pôde voltar às salas de cinema eram justamente os idosos, que era o público principal de vocês. E aí vocês tiveram que fazer uma virada de chave para poder entrar mais com os comerciais e atender esse público mais novo que já estava apto, digamos assim, para frequentar o cinema de novo?
Essa é uma história legal, mas o começo é o seguinte: quando você transforma o cinema, os Jardins, num cinema alternativo, a gente já sabia que tinham pessoas que frequentavam lá os outros cinemas alternativos que tinha antigamente em Vitória, o Metrópolis, tal, na universidade, que também o Metrópolis teve mudanças muito fortes e tal. E aí, justamente, a gente viu que tinha uma lacuna a ser preenchida na cidade, né? E aí, quando começa a praticar esse cinema mais alternativo, é impressionante como vão chegando as pessoas que já entendiam o que era um cinema alternativo, porque já frequentavam antes. Lembrando que o cinema em Vitória, mesmo os grandes cinemas, Paes, o Paraná, Odeon, naquela época, apesar do predomínio do cinema americano, mas eu mesmo vi vários filmes de arte no chamado cinemão, né, nos grandes cinemas. Esses filmes chegavam também aos grandes cinemas. Então tinha um público, tinha uma cultura construída e que estava ali meio paralisada. Quando a gente resgata isso, eu me lembro de dias que eu estava trabalhando, uma pessoa subindo a escada ali dos Jardins, que é tão bonita com aquelas frases ali de cineasta, eu acho tão legal, muita gente fotografa, é um charme aquilo ali, é muito legal. E chegou uma pessoa que eu não lembro quem é, sinceramente, falou assim: Ah, sabia que tinha alguma coisa diferente aqui, Juninho está aqui. Assim, Juninho no sentido de que tinha alguém ali. Já que o Marcos Valério era um cara mais recatado, era um cara mais de escritório, mais tímido, né? Eu sempre fui o mais comunicativo. E aí a gente começou a ver esse público voltar. Bom, e aí fazendo uma ponte que você falou, foi o seguinte: então, esse cinema era muito frequentado por idosos e por pessoas, vamos colocar aí, de 40 anos para cima, mas o número de idosos era muito grande. A pandemia, cinema é um lugar fechado, com ar-condicionado, e que para a pandemia era um prato cheio para acontecerem problemas. Ele deu uma sorte, porque ao fechar, ao parar, ele acaba não tendo muitos custos, né, no sentido de outras salas, de outras coisas. Isso ajudou bastante. E aí acontecem várias coisas nesse caminho que são muito dolorosas, assim, né? Quando a gente volta com um público muito pequeno, e eu, como responsável pela equipe, tinha dia que eu olhava para os meus funcionários, assim, eu não sabia o que fazer, porque um dia de 8 sessões de filme você botava 20 pessoas, e a gente pensava, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? E a gente tinha que perseverar, a gente tinha que acreditar. Nisso eu fui muito forte, mas eu nunca desacreditei. E aí esse público não voltava. Então a gente definiu que esse público não ia voltar de uma vez. Descobrimos um macete que foi o público infantil, que as crianças não foram tão afetadas pela pandemia, felizmente, né? Porque nossos filhos, criança, sabe da pureza, né? Da incapacidade de reagir, porque não sabe tão bem o que está acontecendo. E aí a gente começou a botar os filmes infantis e começou a dar gente, começou a melhorar. E aí aconteceu um fato que nos surpreendeu, foi que começou a aparecer um público jovem, muito jovem, de 20 anos de idade, 20 a 25 anos. E esse público a gente não imaginava. Antes da pandemia, nós tínhamos conseguido aumentar o nosso público jovem, nosso público de 20 a 25 anos, 20 a 30 anos, com as redes sociais. A partir do momento que a gente montou nosso Facebook, começou a ter a linguagem virtual, nosso público aí, que era de 5% de jovem, aumentou para 20%. Foi um pulo. Quer dizer, a gente entrou em conexão. Isso foi uma coisa muito importante realizado pelo Diego, que trabalhava com a gente. Eu sou um cara que não sou muito bom em tecnologia, o Diego era muito bom, montou um Facebook e tal, e fomos avançando. Acho que depois da pandemia, com os jovens ficando tanto tempo dentro de casa e perderam tempo da vida, né? A pandemia faz isso, a gente aprende de outra forma. Essas pessoas começaram a procurar o cinema diante, talvez, de várias situações que devem ter acontecido com essas pessoas. Relações familiares, muitas histórias de casamento romperam na pandemia, as relações passaram a ser mais complicadas. Então, acho que depois que passou isso, essa vontade de viver dos jovens, mesmo que afetados por esse exagero que a tecnologia propõe, até porque cinema também é tecnologia, né? Ele é uma arte ligada à tecnologia, né? E essas pessoas começaram a aparecer, e isso para a gente foi uma respiração, foi uma maravilha. E complementando, só como um exemplo, a gente tem um filme chamado After Sun, que foi um filme de nicho de jovens. O Jardins é o cinema do Brasil que conseguiu ficar mais tempo em cartaz com esse filme. Ele teve uma carreira curta, porque era um filme muito sensorial, não era um filme de muita conversa, era um filme muito psicanalítico, de detalhes, assim, da mudança da pré-adolescência para a adolescência de uma jovem que vai curtir umas férias numa praia com o pai separado da mãe. Então, acho que houve muita identificação. E foi uma coisa linda, porque eu sou uma pessoa de reparar como é que as pessoas saem na sala, principalmente
em filmes sensíveis, esse filme, quando 100 pessoas saíram da sala, e dessas 100, 80 tinham entre 20 e 25 anos, eu, em vez de ver um ser humano na minha frente, eu vi um ponto de interrogação em cada uma dessas pessoas. Elas não saíam. E acho que é lindo isso no filme, porque é um filme que não tem muita conversa. Isso não é típico do jovem gostar. E o jovem saiu, eu tive conversa. Teve o cara que ficou rodando ali no cinema, eu estava na praça de alimentação, o cara veio conversar comigo e desabafou que ele gostava de escrever poesia e tal. Teve uma menina que virou também amiga do Cid Jardins, a Eduardo, que chorou no final do filme, ficou ali. É umas coisas legais que o cinema alternativo propõe mais. Como é o nome desse filme que você está se referindo? After Sun. After Sun, After Sun. interessante. E aí você falou muito de tecnologia, você teve essa diminuição do público idoso por conta da pandemia, e de repente essa crescida do público jovem, que em contrapartida é um público que vai muito atrás do que é tecnológico, das Sim. novidades. As pessoas estão cada vez mais ligadas ao quê? A celular. E aí vocês têm um outro desafio que apareceu na vida de vocês, né? Que são os Os streams. filmes. E aí? E como que vocês conseguiram fazer com que a pandemia, que já tinha sido um grande problema, uma grande dificuldade, não transformar os streams também num grande inimigo, mas trazer talvez algum aprendizado com isso e continuar fomentando a vinda desses jovens para dentro do cinema? Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, assim, a gente que é da cultura e ama a cultura e é meio construído disso, a gente ama o que a gente faz e a gente não vê outra saída senão continuar batalhando, né? Porque, assim, historicamente o cinema vem tomando pancada há muito tempo. Ele tomou a primeira pancada da televisão, depois ele tomou a pancada do computador, ele agora tomou a pancada do stream. E, é claro, ninguém vê mais sala de 800 lugares como tinha antigamente. São Paulo tinha um cinema de 4.000 lugares. Uhum. Coisa sensacional, assim, né? E aí o que acontece? A vida, você vai fazendo a leitura das coisas e vai tentando entender, e até porque o ser humano ele precisa reagir contra a tecnologia, porque a tecnologia ela vai fazendo também mal. As pessoas vão ouvindo essas informações. Então, por exemplo, o público mais velho, ele tem vários problemas, né? O medo de voltar ao cinema, que foi muito grande, o streaming, que é uma zona de conforto, e a quebra de hábito, né? A pessoa está acostumada a fazer uma coisa, deixa de fazer aquela coisa. Você é uma pessoa que caminha na praia todo dia, você não pode caminhar mais, daí a 2 anos, você animar para caminhar de novo, tem pessoas que têm essa força de vontade, mas tem pessoas que, por diversos motivos, não conseguem. A questão do streaming foi muito complexa, porque ela vem com outras coisas juntas. Ela vem com o mercado de cinema, que não pode produzir filmes por causa da pandemia. Você tem um mercado de cinema que os filmes que estão feitos não querem ir para o cinema porque vão tomar prejuízo. Eles preferem ir direto para o stream para não ter o prejuízo. Talvez o stream ele tenha um lucro menor, mas você ir para o cinema, tomar um prejuízo total, vender para o stream e essa venda para o stream ser para você pagar o prejuízo, é melhor você não praticar o prejuízo para você sair sem problemas, né? Mas você acha que o cinema brasileiro está correndo risco? Não, assim, só complementando, eu vou chegar aí onde você quer falar, assim, o cinema brasileiro que você fala, os cinemas no Brasil? Sim, os cinemas no Brasil, com essa chegada, esse boom dos streams, Olha, a bilheteria tem sido muito afetada com isso? tem sido muito afetada. A gente está vivendo muito. O cinema hoje, para atrair um público forte, ele tem que ter uma mídia muito forte, seja um filme super falado, como Oppenheimer, como Barbie, como Divertidamente. Nós tivemos um início de ano sensacional com o Oscar. Não eram filmes só americanos. Os Estados Unidos já tem algum tempo que abriu, né? Parasita ganhou o Oscar, sendo um filme sul-coreano. Outros filmes também, né? Os filmes que nós passamos no início desse ano. Pobres Criaturas é um filme de um diretor grego. Vidas Passadas, Coreia. Dias Perfeitos, Japão com a Alemanha. Enfim, essa abertura do cinema. Agora, a gente está pontualmente conseguindo fazer público, assim, filmes infantis, que a garotada sempre lá ao cinema aí tá Divertidamente, meu malvado favorito e tal. Filmes de Oscar, filmes políticos e filmes que tenham algum ator famoso, alguma coisa que aconteceu que a mídia colocou televisões mais assistidas, enfim. Fora isso, a queda é muito grande, assim, muito grande. Tem filme que eu ficaria, tenho certeza, assim, porque às vezes é do mesmo diretor que já aconteceu. Tinha filme que eu ficava um mês em cartaz, tranquilamente, com filme bem alternativo. E hoje, esse mesmo diretor, você bota um filme há uma semana, né? Uhum. Eu comecei a entrar um pouquinho em rede social, através do Zap. Eu tenho um zapzinho que eu mando para as pessoas, que tem ali algumas dicas, alguns pequenos comentários rápidos sobre o filme, que não pode ser uma coisa muito grande. Eu mando uma música, eu mando uma poesia, eu mando uma frase, que é uma forma de você estar conectado com essas pessoas. Esse pessoal mais jovem, acho que é uma geração também, a do cinema alternativo, que é uma geração que não está muito preocupado só na questão financeira da vida. São pessoas que gostam de uma liberdade, gostam de conversar. Eu fico emocionadíssimo quando lá nos jardins de vez em quando chega uma pessoa e pergunta
você pode tirar uma foto comigo, e eu sou um cara tímido nessas coisas, mas eu digo que sim, porque é o Cine Jardins, é uma representação. Eu sou uma pessoa que representa. Eu recebi um telefonema de uma menina querendo conversar sobre a vida, porque quando a gente bate papo ali, o Jardins é um local de abraço, de afeto, é uma ideia do cinema, e a pessoa não tá legal na vida, a pessoa é bem mais jovem do que eu. Eu queria conversar, e a outra pessoa, Juninho, a gente vai acreditando nas coisas porque a gente tem esse retorno. Agora, o outro lado é o que a gente está fazendo, os eventos que a gente está fazendo de conexão, música, cinema. Agora mesmo a gente estava conversando, houve o lançamento do livro Grijó, que foi passado da minha pessoa, que conheço muito o Júnior dessa área cultural, para o shopping. Dia 14 de janeiro tem o lançamento do filme sobre Luiz Melodia, Negro Gato, grande figura que eu tive o prazer de conhecer, e é um dos músicos que eu mais amo na minha vida, assim, que a gente ouvia direto e tal, que tem um filho aqui no Espírito Santo. Já estou pensando num evento conectado de alguém cantando Luiz Melodia. Então, essas saídas que a gente vai descobrindo são as crises que a gente passa na vida, e que a gente, agora, já mais maduro, né, já mais vivido, você sabe alguns caminhos. Ó, aqui está dando certo. Tem umas pequenas decepções, tem filmes que você fala, caramba, esse filme é genial e não dá gente, você fica entristecido, mas é pontual, né? O resto é pensar de uma forma mais ampla, e o stream é uma briga. É o que a gente acha, filosoficamente, existencialmente, as pessoas precisam sair de casa. Cinema oferta, o Cine Jardins. Quando eu pensei o Cine Jardins, e isso é verdade absoluta, eu tinha uma ideia assim: a pessoa, quando ia sair de casa para ir ao Cine Jardins, ela falava assim, eu vou num lugar legal. É mais do que ir ao cinema, é um ponto de encontro. E acho que também essa coisa dos jovens que a gente está falando, que a gente conquistou, os jovens se encontram lá. Tem sessões que tem 80 jovens, muito parecidos pela faixa etária, que estão ali, termina o filme, eles ficam discutindo o filme. Isso é muito legal. Então, Júnior, puxando o que você falou, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, um assunto que até me interessa enquanto mãe. Porque você falou, né, que traz os filmes, né, infantis, que é um público que tem vindo. Eu acho que no mundo em que as crianças estão vindo cada vez mais tecnológicas, e por mais que a gente tente segurar a barra, evitar as telas, eu acho que a telona se torna uma aliada para muitos pais e mães aqui, da nossa cidade, enfim, acho que Brasil afora. Por quê? Porque mesmo que você vá assistir um filme infantil com seu filho, na escolha do streaming para assistir em casa, eu acho que essa sensação de você trazer a criança para dentro de um cinema, de mostrar um pouco dessa arte, fazer com que ele conheça isso, é muito diferente. Então eu acho que sim, o cinema, como um todo, sempre é muito válido. Agora está vindo o mês das crianças, Sim. e aí a minha pergunta também é um pouco sobre isso. Para o mês das crianças, vocês estão preparando alguma programação para esse público infantil, para estar ali presente dentro do cinema, do Cine Jardins? E depois eu já tenho outra coisa que eu também, dentro Tá. desse assunto que você tratou. Olha, essa questão das crianças e a tecnologia, o que a gente vê, que a gente fica muito preocupado, mas eu acho que tem um problema que está acontecendo, é que os pais estão conectados demais também. Então, chega em casa, a criança fica no celular dela, o pai fica no celular dele. Fisicamente, existencialmente, eles estão ali. É legal. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu chego em casa e vejo que meu filho tá, eu largo meu celular, falo, bicho, você larga o seu filho sozinho. E aí, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Eu acho que a grande solução, que é simples, são os pais têm que estar afim sempre de fazer alguma coisa com o filho. E aí, uma dessas coisas é o cinema. Porque o grande problema, que eu acho, é que o cinema, ele teve uma determinada época, ele teve uma popularidade, e aí o cinema americano tem uma culpa enorme, que o cinema deixou de virar uma arte, virou um lugar comercial, apenas comercial. Estavam lá assistir filme de qualquer jeito. Os filmes não precisavam mais tantas mensagens, eram coisas sempre ficção. O que acontece é que a gente, quando era mais novo, tinha um ritual com as coisas. E o cinema era um ritual. Essas coisas foram ficando muito fáceis e tal, foi perdendo o mágico das coisas. Então, o que é legal no cinema, e o que os Jardins, por exemplo, a gente nunca deixa de ter filme infantil. É possível você nunca deixar de ter filme infantil, e isso está conectado à questão comercial, porque você precisa arrecadar? É porque a criança, ela não vai ao cinema sozinha. Então, quando você bota um filme infantil, você leva tio, leva avô. Mas o nosso pensamento principal não é, as coisas não são dissociadas. Quando você leva uma família ao cinema para assistir um filho, avó, tio, mãe, pai, é um momento sublime, é um momento fantástico. Então, ali está o cinema, que eu sempre falo para as pessoas, não é só um produto na tela. Uma coisa que a gente pode até conversar depois, por exemplo, que acontece, a gente vê qual é a diferença, por exemplo, das pessoas que têm mais condições, que têm menos condições, é o projeto escola. Quando você coloca 100 crianças numa sala, e elas são de um bairro mais carente, ou um bairro, o índice de violência maior, que as coisas estão mais difíceis, quando essas pessoas chegam no cinema, e o nosso projeto escola é muito bonito, porque a gente
gente gosta de criança, é emocionante ver o brilho nos olhos da criança. É esse brilho nos olhos que eu acho que até existencialmente que a gente não pode perder em momento nenhum. A gente vai ter uma programação. Tem um filme muito forte que vai ser lançado dia 10 de outubro, que é o Robô Selvagem, que é um filme no nível de Malvado Favorito, de Divertidamente, quer dizer, um filme que vem muito forte. Junto com esse vai ter algum outro filme, que esses filmes nós vamos ter no nosso acervo para Projeto Escola, para aniversários, esses eventos que a gente faz. Que Perfeito. também, dentro da resposta que a gente estava falando, né, de construção de arrecadação, esses eventos são super legais que o Jardins faz também. Agora eu queria mudar um pouquinho o foco. Na verdade, eu Bora, não quero falar do cinema enquanto lugar. Eu quero falar da pessoa, Juninho. do Juninho. Quem frequenta os shopping Jardins e o Cine Jardins como um todo já deve ter observado que o Juninho é aquela figura que fica ali à frente da bilheteria, recebe as pessoas, conversa com as pessoas. E eu acho que elas têm essa característica de ver em você aquele amigo. Tudo que você falou dos casos das pessoas que vêm falar de situações porque acabaram de passar por uma situação muito parecida com a do filme, as pessoas que foram tocadas por alguma cena e acabam desabafando isso com você. A minha pergunta é: como que você chegou aí, nesse ponto? Como que você construiu essa imagem de ser muito além de um cinéfilo, de uma pessoa que está à frente de um cinema, de uma pessoa que está trabalhando na parte comercial, mas que trabalha na parte da humanização, do acolhimento? Às vezes, assim, eu paro para pensar quem é essa figura, Juninho, né? A gente mergulhar em quem você é interiormente e tal. Eu acho que o que eu descobri foi o seguinte: primeiro, eu sou de uma família de muito afeto. E na minha casa já havia muita cultura, já havia muito livro, já havia muita música. Assim, eu sou um cara muito poético com a vida. Eu gosto muito da vida e sou um cara que me emociono muito com as coisas, gosto do cotidiano, gosto das coisas simples, as coisas mais bobas me emocionam. Mas assim, eu, profissionalmente, aproveitei o que eu tinha dessa construção cultural. Eu que era um cara que vivia em teatro, em cinema, lendo. Nas minhas viagens, dei muita sorte também de ter encontrado as pessoas que eu amava, de conhecer, não é conhecer no sentido de ser amigo. De amigo eu fui do Sérgio Sampaio, do Bloco na Rua. Mas eu conheci Caetano, eu conheci Gil, eu conheci Moraes Moreira, eu conheci Belchior, eu conheci Jazz Macalé, Luiz Melodia, Tom Zé, Jorge Ben, enfim, uma infinidade de pessoas. No cinema, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, porque eu participava do Vitória Cine Vídeo no começo. Você vai conhecendo as pessoas, você vai saindo da fase do universo só da admiração e vai vendo que você está construindo uma história consistente. E aí, quando eu chegava perto dessas pessoas, tinha uma coisa legal que era você poder conversar com eles porque você tinha essa consistência. Ou você tinha visto o filme, ou tinha lido alguma coisa, e todas as outras coisas da cultura que me preenchiam acabavam fazendo que houvesse uma construção assim da pessoa do Juninho. Quando eu chego ao Cine Jardins, fui botando o meu perfil. E o meu perfil é de conversa. Como você leu muito livro, né? A cultura, ela te dá uma possibilidade muito de conversar sobre vários assuntos. Então, as pessoas que iam lá gostavam de conversar sobre as coisas. Toda vez que abria uma conversa, elas tinham um retorno. Pra você ter uma ideia, tem final de semana que eu vejo que a programação do cinema está forte. Muitas vezes eu chego pro Rômulo e falo: folga esse domingo, deixa eu trabalhar esse, porque acho que vai ser importante eu estar lá no cinema. A gente vai dentro da sala, conversa com as pessoas: olha, tem uma outra obra legal também, não deixe de ver. Blá, blá. Isso dá super certo. Adoro trabalhar no carnaval por causa disso, porque você fala: volta amanhã para ver tal filme que você vai gostar. Então, essa construção é um pouco da figura do Juninho, e eu fui me realizando ali também com essas coisas, né? E o Cine Jardins também tem uma coisa muito legal. Vitória, ela é uma cidade que precisava crescer mais culturalmente. Assim, quando eu falo crescer mais culturalmente, é fazer com que a cultura te afete, te modifique, que isso faça parte da sua vida. E o Cine Jardins tem essas pessoas. Ali tem muitas pessoas que estão se renovando. Tem uma coisa engraçada no Cine Jardins, e eu já tenho certeza disso. Por exemplo, ontem entrou uma programação, um filme com a Catherine Deneuve, que é uma musa do cinema alternativo, que é a música do Alceu Valença, que não foi feita para ela, mas é um sucesso, que é La Belle de Jour, que é inspirada no filme, e entra o novo filme do Woody Allen. Toda vez que entram filmes novos, eu me renovo. Parece que você está na primeira semana do cinema, que está começando tudo de novo. E aí você acredita de novo. E aí você vai pro cinema, por exemplo, eu vou trabalhar esse domingo, não é a minha folga, eu tô feliz da vida, porque são filmes fáceis de você falar pro público assistir. Então, eu acho que essa figura do Juninho é muito isso que você falou mesmo. Transcende a questão de eu estar na bilheteria e tal. Inclusive, o Jardins tem uma coisa sensacional, que tem pessoa que vai lá no Cine Jardins e não vai para ver filme. Às vezes ela vai lá conversar comigo. Ela passa lá antes, ela até vai depois. Pede dica, conversa às vezes sobre outros assuntos, fala de um filme
filme que viu na televisão, fala de um evento que vai acontecer na Pedra da Cebola, no Sesc Glória. Então, o Cine Jardins hoje virou, eu fico muito feliz com isso. A pandemia, apesar de todos os males também, sabe, Nancy, ela me mostrou uma coisa muito legal, a importância que o Cine Jardins tinha para a Vitória. Porque uma coisa é você ir no cinema, no Kinoplex e assistir filme. Você vai lá, paga ingresso, entra, vai embora, depois você vai para outro lugar, que é o templo de consumo, que é um shopping, nada contra. É a nossa sociedade, como funciona. Agora, o Cine Jardins, ele tem um algo mais, porque ele vai ser recebido. A relação é mais, eu chamava isso de filosofia de aproximação. Você paga um preço por isso, porque você fica, às vezes, não podendo, você não descansa. Por isso mesmo que eu até inverti um pouco meu trabalho de manhã para eu produzir. Eu, às vezes, vou de manhã para o Shopping Jardins, porque à tarde, às vezes, não dá para eu. Sim. Tem tanta gente mantendo contato que chega uma pessoa amiga, o cara vem lá da Bahia, Emílio, um grande amigo, o cara quer conversar. Sim. E aí você tem que largar seu trabalho, e aí você vai atrasar seus processos. Mas eu acho que é muito uma relação de amor, assim. O Cine Jardins é um lugar que me faz bem, é um lugar que eu vou. Eu falo pro meu filho, ele fala assim, rapaz, escola é todo dia a mesma coisa. Eu falei, mas é você que está indo errado, você tem que ir pra escola feliz, cara. Porque lá não é só um lugar da coisa chata. Você tem os seus amigos, você joga bola, você... Eu vou pro Cine Jardins feliz. Assim, é raro, não me lembro, sinceramente, de ter ido trabalhar de mau humor. É um lugar que eu gosto muito, assim, porque é uma realização, assim, né? Para mim, o Cine Jardins era uma coisa que eu sempre quis, de dar um lugar cultural para minha cidade, participar dessa coisa cultural. Eu não tenho muita vaidade, né? Eu não sou muito. Eu acho que a graça da vida está no outro. Eu gosto de ser querido, eu gosto que as pessoas gostem de mim, tem muita gente que gosta de mim. Faz uma corrente de amizade, né? Sim. E uma coisa que me chama atenção também, Júnior, no Cine Jardins, é que vocês conseguem manter uma equipe bem fixa. Você não vê uma rotatividade. Eu acho uma honra eu trabalhar com meus funcionários. O Elzio trabalha mais tempo que eu. O Elzio é da Fundação de Cinema. O Elzio tem uma história linda. Ele é um funcionário que trabalhou na construção do shopping, como peão de construção. Né? A Michelle tem mais ou menos uns 10 anos. O Rômulo já está aí 5, 6 anos. Primeiro o seguinte, ninguém é bobo. Essa galera sabe que é gostoso trabalhar lá, porque não é um trabalho tão puxado no sentido físico, ele é puxado, porque o cinema trabalha feriado. Eu brinco com meus amigos, às vezes, no final de semana, falo com eles, vou trabalhar. Eu falei, pô, vocês vão trabalhar, eu vou me divertir. Eu falo isso, é lógico que o cinema dá trabalho, mas é um trabalho mais prazeroso, tem tempo da equipe conversar, brincar. Um cinema que você começa uma sessão e digamos que infelizmente não deu muita gente, você tá ali fazendo seu trabalho, só que você tem tempo. E como é importante a equipe ter tempo para trocar ideia. Agora, tem os funcionários que acabam trabalhando mais, por exemplo, eu às vezes tenho 25 pessoas comigo conversando no Zap ao mesmo tempo. Projeto escola, evento, um amigo que está perguntando se o filme vai, mas é uma loucura. Essa equipe, realmente, ela nota, e a gente não pode ficar com raiva. O Rômulo trabalha muito, por exemplo, o Elzio trabalha muito, o pessoal da cantina trabalha um pouco menos, tem dia que eles vão trabalhar mais porque está lotado, mas eu acho que no final das contas é uma equipe muito integrada. O cinema também ele tem uma vantagem, que às vezes tem certo tipo de falha do outro que dá para que eu possa cobrir aquilo. Mas principalmente eu acho que é um pouco isso, é um local diferente, as cobranças são mais leves no sentido compreensão. É gostoso, é bom. É bom não tocar. Júnior. Para a gente finalizar, então, eu queria que você falasse para quem agora está nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, um conselho, uma dica sobre cinema para essas pessoas. Em primeiro lugar, difícil ouvir, mas eu ouço às vezes a pessoa falar, não gosto de cinema. Cinema é mágico. E mágico é porque que o cinema é uma sala escura, para você não ficar em casa, só em stream. Então, o cinema é um lugar mágico. Tá lá a sala para você entrar no filme, viajar. Cinema também, eu sempre defendo que o cinema, ele não é um produto na tela, ele é um ser humano que pensou aquilo para você e te deu de presente. Por isso, eu não acho o preço do cinema tão caro, porque hoje em dia o preço dos Jardins de meia é metade do valor de uma long neck de Heineken. Em qualquer lugar. É muito baratinho. Mas assim, a dica que eu dou é de que as pessoas entendam que em Vitória tem um lugar que é mais do que cinema, que faz bem, que é divertido, que é alto astral, que frequentam pessoas super legais. Essas pessoas que vão lá querem encontrar outras pessoas. Existem os encontros que acontecem quando você sai de casa. E principalmente eu acho que pela história que esse cinema tem tido a sorte de estar não só construindo, que eu acho que já tem uma base. Eu particularmente, falo isso com meus filhos, falo isso com meus amigos mais íntimos e posso abrir aqui sem nenhum problema. É o seguinte, hoje eu já tenho uma realização de que o Jardins escreveu uma história belíssima, assim, porque a gente não é o Juninho do Cine Jardins que está falando isso. É o retorno que eu tenho das pessoas que manifestam isso, da importância desse cinema para essas pessoas. Assim, as pessoas realmente, vocês são oásis de coisa. Então a gente fica feliz, a gente queria que tivesse mais, queria que fosse uma coisa comum nas
cidade, mas a gente está fazendo o nosso papel com muita dignidade. Juninho, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bacana esse papo com você, conhecer um pouco sobre a história do Cine Jardins, a sua história no cenário cultural capixaba. E você que não conhece o Cine Jardins e que agora ficou super curioso, curiosa para conhecer o Cine Jardins, conhecer essa figura maravilhosa que é o Talmon Júnior, conhecido como Juninho, o Cine Jardins está localizado no Shopping Jardins, no bairro Jardim da Penha, aqui em Vitória. Venha fazer uma visita. Mais uma vez, muito obrigada, Juninho, pela sua presença. Me prometeram um chopp aqui no bate-papo, hein? E a gente paga. Valeu, muito obrigado a vocês, um barato, adorei. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do Proeng Podcast, aqui nos nossos estúdios Proeng. Venha nos fazer uma visita, venha você também gravar o seu podcast. Vai ser um prazer te receber aqui. Meu nome é Nancy Ortega e esse é o Proeng Podcast.